E falando no poder das palavras e no pensamento, você lembra qual é a sua memória mais antiga de infância de você querendo algo ou pensando como seria a tua vida? Você lembra disso? Eu lembro várias vezes, né? Eu lembro que como eu sou da década de 60, eu imaginava a virada do milênio, 64. Então eu sempre fiquei fixado na virada do milênio. Um dia vai chegar a virada... E como eu vou estar? Eu fazia as contas de quantos anos eu ia estar, de como eu estaria, se eu estaria com bigode igual meu pai ou não, de que homem eu seria, como seria a minha vida, como eu estaria lá. Então isso sempre foi um pensamento grande. Mas te dava tristeza ou me dava motivação. Me dava motivação. Outras coisas, mas isso era o mais importante, isso era o que realmente ficava na minha vida. Depois, quando passou 2000, na vida adulta, eu vi que isso não era tão importante. Você nasceu onde? Eu nasci em Santo André. Santo André, morei em São Bernardo e estudava em Santo André. Morei lá no começo da minha vida. Onde? Em Santo André, na Oliveira Lima, lá e depois naquele jardim. Um bairro onde tem Rua Primavera, Rua das Árvores, das Frutas, Laranjeiras, Figueiras, Jardim... Não lembro o nome do bairro. Aí depois fomos para São Bernardo e depois eu vim para São Paulo. Mas eu sempre estudei aqui em São Paulo. E você queria ser o que quando você era? Sempre quis ser médico. É mesmo? Absolutamente. Isso também tem uma história interessante. Família, não, minha família, a maior parte não tem formação de colegial, sempre analfabetos, né? Meus tios, meu pai, não tem formação nem alfabetização completa eles tinham. A minha mãe já era uma professora de primário. Minha origem é muito simples, Vilela, muito simples. Eu vou te contar algo, cara. Na minha infância, filmes de ação não existiam. Então, eu era um garoto vidrado na TV. TV nos anos 60, 70 era tudo. Então, para eu ter emoção, ou era filme de guerra, porque era pós-segunda guerra, então todos os filmes eram vinculados à guerra e ao nazismo, ou eu esperava o final do ano para assistir Hércules, Sansão e a biga de alguém. Qual era a biga? Aquele... Ben-Hur? Ben-Hur. Então eu esperava o final do ano para assistir esses épicos, né? E o resto era filme de guerra. O filme de guerra me incomodava muito, cara. Te incomodava? Eu tinha um pavor de guerra. Eu tenho pavor à guerra, morte, aquele tipo de morte desnecessárias. E eu falava pro meu pai o tempo todo, pai, eu não quero ir pra guerra, pai. Aí meu pai dizia, médico não vai pra guerra, filho. Pai, eu quero ser médico, porque eu não quero ir pra guerra, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer outra coisa. Fazer o contrário. Né? E como a minha vida foi carregada de carga genética de doenças, obesidade, tantas outras doenças, minha carga genética é uma bomba atômica. Tenho tudo para ter depressão, para ter Alzheimer, para ter obesidade, para ter diabetes, em toda a minha carga genética. Aliás, isso é um assunto interessante. Mas, como muitos se enganam, a carga genética não é determinante. Você não está fadado à carga genética da sua família. Ela é só um QR Code, uma informação. Isso é empírico? Você vê a sua família, o que deu de problema e fala, eu posso ter isso? É isso ou não? Toda vez que você vê doenças na sua família, há uma gigantesca possibilidade de se desenvolver todas elas. Entendi. Mas as pessoas acham que só porque a família... Por exemplo, a minha mãe tem obesidade. Eu sou obeso por causa da genética da minha mãe. Eu tenho diabetes por causa da diabetes do meu pai. Não tem nada a ver. Isso é só uma carga genética, uma informação que veio para você. Entendi. Você só vai expressar essa informação através do comportamento e ambiente. Isso se chama epigenética. E epigenética é muito mais preponderante do que carga genética. Então aquele indivíduo que fala que é gordo por causa da mãe, ele não é gordo por causa da mãe, ele é gordo porque come igual a mãe. Entendi. Aquele indivíduo que desenvolveu diabetes, ele não desenvolveu diabetes por causa do pai, ele desenvolveu diabetes porque ele se comportou como pai. Bebeu, comeu, foi sedentário. Não, aquele indivíduo que teve câncer de pulmão, ele não teve câncer de pulmão à toa, ele ficou fumando igual o pai. Então, a carga genética, eu tenho todas elas, eu garanto para você que elas estão todas coibidas. Porque eu tenho um comportamento epigenético e vivo num ambiente que não as ativa, pelo contrário, as coíbe. Então, todos que têm histórico familiar com carga genética de doença não deveriam viver um mundo de dor e preocupação. Eles têm que entender o que eles têm e saber qual é o estilo de vida que eu deveria viver para não ativar esse tipo de situação. E vivê-la naturalmente com saúde. E eu posso lhe dizer, apesar de ter sido obeso na infância com mais de 120 quilos, de uma mãe bariátrica, irmãs e tias bariátricas, pai e 3 tios que eu perdi por complicações da diabetes, outras 2 tias vivas e sequeladas com diabetes, eu lhe digo hoje que eu jamais serei diabético e jamais serei obeso.
Caramba. Apesar dessa carga toda. E isso eu falo com muita convicção e tranquilidade, porque o que determina isso não é a minha informação genética que está no meu genoma, é como eu me comporto todos os dias e as escolhas que eu faço. Mas, por exemplo, no caso da diabetes, é alimentação... É tudo. Na final das contas, diabetes e obesidade tem um termo médico que liga as duas, chama mesmo? de obesidade. Então, quando eu não me alimento errado, não engordo, não ativo a minha carga genética, além de me manter magro, eu não ativo a possibilidade de desenvolver a diabetes. Então, essas são uma delas, né? O Alzheimer, que é uma doença cada vez mais moderna, não tem nada a ver com carga genética. Aliás, isso é muito interessante falarmos. Mais de 70% de todos os pacientes com Alzheimer hoje não tem nenhuma carga genética. Ela é uma doença comportamental do estilo de vida. Pô, não sabia. Está associado a alguns fatores. Acima de tudo, o consumo excessivo de açúcar. Então, todo diabético tem um histórico de consumo de açúcar, tanto que tem um... diabetes tipo 3. O Alzheimer, o Alzheimer tem um nome, um adjetivo, é diabetes tipo 3. Tem a diabetes tipo 1, que é dependente da insulina. Não é que ele vai ter diabetes. Não é que ele tem diabetes, é um outro tipo de diabetes. Vou chamar de diabetes cerebral. Tá. É só um entre aspas, né? Então tem a diabetes tipo 1, que é aquele que depende de insulina. Tem a diabetes tipo 2, que o cara desenvolve na vida. E tem a diabetes tipo 3, que é do Alzheimer, porque aquela doença mental também tem, daquela demência, aquele tipo de demência também tem como causa, no seu comportamento da vida, um consumo excessivo de açúcar, sorvete, carboidratos, alguma coisa. Uma outra coisa que faz parte da construção dessa doença são sonos sem qualidade e insônia. É no sono que limpamos uma placa, um lixo que se acumula no cérebro chamado placa amiloide. E essas placas amiloides são faxinadas para todos aqueles que têm sono de qualidade. Quem tem sono e não dorme direito ou dorme mal ou não dorme, não vai fazer essa faxina dessas placas amiloides, e o acúmulo delas em médio e longo prazo pode ser o fator de desenvolvimento de demência como Alzheimer. E um terceiro fator, hoje muito estudado, a ausência da atividade física, né? Hoje nós sabemos e reconhecemos que os músculos são uma grande, gigantesca glândula hormonal produtora de miocinas. E essas miocinas são centenas de miocinas, uma delas é a irisina, que está sendo muito estudada. Talvez você tenha ouvido falar da pílula do exercício, que estão fazendo uma pílula do exercício. Estão tentando copiar a irisina, que é secretada pelos músculos, que também tem uma ação anti-inflamatória, desativadora de doenças autoimune e neurológicas como Alzheimer. Então, se você olhar, o homem moderno, ou a mulher moderna, cada vez mais sedentária, consumidora de açúcar e sem sono de qualidade. Isso é uma realidade moderna. É por isso Não sei se o estresse entra nisso também. O estresse é o fator que ativa tudo isso. Desequilibra o sono, que desequilibra o comportamento. Então tá ligado. Então, é tudo da era moderna. Né? As pessoas hoje, antigamente, até poucas décadas atrás, ninguém ultrapassava 10 ou 11 horas da noite. Verdade. Né? Se a gente for mais algumas décadas atrás, nem existia luz. Durante meu pai era lampião. Então quem que vai ficar acordado 11 meia-noite? 3, 4 horas depois do sol, todo mundo dorme. O galo começava a cantar assim. E a luz raiou, todo mundo levantou. Então nós estamos encaixados com um comportamento milenar do homem primitivo. Isso traz saúde. Isso é estar encaixado no ciclo circadiano, que é a relação que nós, animais e plantas, temos com o dia e com a luz. Os hormônios e neurotransmissores são secretados de acordo com o horário do dia e o horário da noite. Quando vivemos um ambiente de estresse, luz branca, computador, tudo foi mudando, fomos avançando a madrugada até aqui, o cérebro fala: porra, 1h da manhã, não era pra você estar dormindo? Não, né? Porque tem luz da cara, então não é hora de dormir. O que o corpo faz? Fica aceso, em ativo, em vigília. E aí você não produz todos os neurotransmissores no intestino, não produz, não faz um sono de qualidade, não faz a faxina, não faz um sono reparador, costuma acordar cansado. Isso vai impactar na memória, na concentração, na disposição, na sua vigília. No humor.